Eu, por exemplo, quando deixo meu filho mexer, rabiscar isso aqui. Eu deixo meu filho aqui. Meu filho está rabiscando isso aqui. Isso é um ato inteiramente empático. Não tem nenhuma relação econômica com ele, não tem nenhuma relação de nada com ele. É um ato. É o amor de um pai para um filho. Você não tem consideração pelo livro? Você tem mais Político? consideração pelo livro ou pelo seu filho? Não, eu tô falando assim, tipo assim, o livro é seu, você tá deixando teu filho fazer aquilo que ele quer. Sim. Isso é um ato político. Total é um ato político. Porque existe uma relação entre duas pessoas. Eita. Mas ter uma relação entre duas pessoas é uma relação social. Isso é um ato social, não é um ato político. Porque o ato político é o que transforma a política. O homem é um animal social, certo? Sim, um animal social. Todas as nossas ações são sociais, inclusive o processo de reflexão. Exato. Então é político. Mas o animal é um existe animal. Um salto entre social e político. Nós dois concordamos que o homem é um animal social. Mas eu não concordo que o homem é um animal político. Então, um pulo aqui. Tu não concorda um animal com social. Tu não concorda com Aristóteles. Eu não concordo com eu não concordo com quase nada de Aristóteles. Precisa ver o que ele falou um pouco mais além disso, que eu sinceramente não vi exatamente qual a argumentação. Por exemplo, você concorda com o princípio da individuação de Aristóteles? Para mim é assim. Porque o Aristóteles ele vai atrelar ao elemento político, ele vai atrelar o princípio da individuação. Então, você concorda com o princípio da individuação? Individuação, tá. É o processo pelo qual nós diferenciamos um indivíduo do outro. Eu não entendi. Diferencia um do outro? É. Ah, tá. Então, você tá lá na Grécia Antiga, não precisa estar lá na Grécia Antiga, você tá aqui no Rio de Janeiro. Você tá no Rio de Janeiro. Tu tá no Rio de Janeiro. É um lugar que é dominado pela guerra às drogas, tá ligado? Tipo, a tua vida, ela tá ameaçada, velho. Quando eu falo que o animal é político, é uma relação de poder. É sempre uma relação de poder, entendeu? Tipo assim, você é o pai do seu filho. Você permitir que o seu filho faça alguma coisa é uma ação política. Esse autor... Política pra quem? Em relação a quem? Esse autor, vou escrever aqui no chat, chama Atenção, Política do Cuidado. Então, você permitir que o seu filho faça alguma coisa, você está numa relação de poder. Você tem poder sobre o seu filho. Você é maior que ele, você é mais velho que ele, você detém, mora na sua casa. Você pode expulsar ele da sua casa se quiser, mas por que não faz isso? Porque tu é um animal político e social. Por que eu não faço isso? Qual é a minha motivação? Porque tu é um animal social. Porque se você fazer, para você não faz sentido fazer isso, né? Tu mas gosta? Por quê? Porque tu ama o teu filho. Porque eu amo. Você ama. Mas se sou eu que amo, o que isso tem a ver com a política? Não, você ama o seu filho. Por amar o seu filho, a sua ação no mundo, ela se dá baseada nisso, na relação com o seu filho. Então, quando você deixa o seu filho, por exemplo, sei lá, rabiscar a parede, você poderia ter a autoridade de ir lá e, tipo, bater na mão dele. Mas tu não faz isso. Eu não faço. Tu não faz isso porque tu entende que ele tem uma especificidade ali de estar querendo fazer aquilo, tu entende que não é legal bater nas crianças, ou sei lá se você entende isso ou não, mas você tem o poder de fazer isso, mas não faz porque você tem uma emoção de respeitar e de entender. Isso é uma ação política. Mas por quê? Porque isso não é... Como que isso vira uma relação política? Porque a relação entre eu e meu filho, se morrerem todos os outros indivíduos, eu ainda vou continuar amando meu filho e deixando ele mexer nas coisas. Então, aqui assim, ó, uma relação de poder. Tipo assim, você poderia fazer várias coisas. Você não faz, você faz outras por causa de um sentimento, que é o amor. Você intervindo na vida do seu filho, que é outra pessoa, é uma relação política. Política significa relação. Você viu como você está usando uma expressão, você pula uma expressão. Você fala, uma relação de poder. E aí você vai da relação de poder, você vai da microfísica do poder para uma microfísica da política. Isso é um salto. Um salto que Foucault nem Foucault. Qual é a diferença da política? Fala o que é política para você, eu não estou entendendo. Porque eu já defini. Política é a capacidade de, através de um curso de entendimento, de uma modificação de um entendimento, mudar cursos de ação alheias. Então, tu não podia dar um tapa no teu filho e falar para ele parar de fazer as coisas? Não, mas eu não me deixei de fazer isso. Você escolheu não fazer isso. Isso é uma ação. É uma ação que interfere na ação alheia. Mas interfere no entendimento dele? Isso interfere no curso da ação dele? Claro que ou a ação dele continua a mesma? Você deixou ele. Sim, deixar ele. Não é deixar ele fazer a ação tal qual ele faria? É uma intervenção de que não... que ela é uma não intervenção. Então, é uma ação.
ainda assim é uma ação. Sim, é uma ação, mas é uma não intervenção. A maior parte dos atos de compaixão, a maior parte dos atos de compaixão são atos de não fazer. Uhum. São atos negativos. Eles são atos que envolvem uma liberdade negativa, de permitir ao outro sujeito. Quando eu, por exemplo, vejo um indivíduo, por algum motivo, ele tem uma propriedade, ele alterou materialmente as condições de um determinado, por exemplo, de um livro. Ele compôs esse livro, ele fez esse livro com as coisas que estavam ali. Eu opto por não atacá-lo. Isso não é uma ação política. Isso é a intervenção, é uma não intervenção, uma ação de não fazer. É uma opção minha pelo não ato. A ausência do ato, o negativo do ato, é justamente a nossa melhor forma de afirmar o outro. E afirmando o outro, nós afirmamos o outro na medida do ser, não na medida da política. Porque isso não se manifesta politicamente, não consegue descrever essa ação politicamente. A sua ação foi não intervir. Sim, foi não intervir. Você fazer isso. Sim, e justamente... Isso interfere no rumo das coisas. Sim, plenamente. Mas isso não é uma modificação política. Porque a característica da política é a alteração, é a capacidade de alteridade da ação. É a minha ação repreender o mundo. Só que não é necessariamente de repreender. A sua ação foi de deixar. Mas a minha ação foi de permitir que o livre-arbítrio dele pudesse decidir as coisas. Eu também não acredito em livre-arbítrio.